A primeira coisa que um publicitário vende é ele mesmo. Como aglomerados de publicitários, as agências de publicidade adoram se vender como excelentes e glamurosos locais de trabalho, com diversas opções de lazer, o que inclui festas. A W Brasil, fundada por Washington Oliveto, costumava trazer grandes nomes da música nacional para suas festas de final de ano. Para abrir os anos 90, eles bancaram o cachê de Jorge Ben. É o que explica o então proprietário da agência, Washington Oliveto, que aqui aparece numa entrevista com Cecília Ribeiro. E ele, entre uma canção e outra, inventou um refrão, inventou um grito de guerra com a turma da agência que era a Lua Lua da Brasil. Depois do show, Jorge Ben sentou para jantar com os executivos da agência. O assunto era o governo Collor. Sairiam dessa conversa as bases para alguns dos principais versos da música. E aí o Jorge foi pensando em coisas e tal, ele já tinha uma Lua Lua W Brasil, e aí ele somou aquela loucura do governo Collor com o Brasil que dava certo, o Brasil da W Brasil. A gente teve um papo onde a gente estava dizendo, olha, o Brasil tá tão louco que se o Brasil fosse um prédio, o síndico seria o Tim Maia. E o Jorge falou, você não sabe, ele já quis ser síndico do prédio que ele morava. Daí eu chamo o síndico que está na música. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. Essa escada é para ficar aqui fora, eu vou chamar o síndico, Tim Maia. O Jacarezinho é um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Nesse bairro também existe a favela de mesmo nome, que é uma das maiores do Brasil. Avião, normalmente chamado de Aviãozinho, é o traficante da base da hierarquia, que atua no varejo. Disco voador seria uma gíria para descrever as viaturas policiais. Já a escada poderia muito bem ser uma referência ao Escadinha, apelido de José Carlos dos Reis Encina, o fundador da Falange Vermelha, que daria origem ao Comando Vermelho. Escadinha foi resgatado da prisão por um helicóptero em 1985. Acabou preso novamente no ano seguinte. Ele fugiu de helicóptero ontem à tarde do presídio da Ilha Grande. Um helicóptero invadiu o presídio e pousou na área onde ficam os alojamentos para visitantes. Eram 4 horas da tarde e a operação foi rápida. Escadinha e a mulher dele saíram correndo da casa e entraram no helicóptero, que partiu rapidamente, sem dar chance de ação aos policiais. Quando canta que a escada é para ficar aqui fora, Jorge Ben parece pedir a liberdade de Escadinha, o que não seria uma novidade, já que anos antes, em Charles Anjo 45, Jorge Ben nos canta a história de um rei da malandragem ou um Robin Hood dos morros, que um dia foi tirar férias na colônia penal. Só que, sem Charles, o morro vira uma bagunça. A canção termina anunciando uma grande festa para receber o Charles de volta. Sem o Charles, rei da malandragem, o morro não fica em ordem. Na época foi uma homenagem ao malandro que eu conheci, né? Quando ele voltava pro morro, o rapaz voltava pro morro. Quando ele estava no morro, era tudo que eu conto na música, que eu cantei na música. Deu no New York Times. Fernando o Belo não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. Surfista de trem. Deu no New York Times. A Feira de Acari é um sucesso. Fernando o Belo reinou em Portugal entre 1367 e 1383. Esse era um rei formoso, só que meio inconstante. Jorge Ben usa esse antigo Fernando para se referir a Fernando Collor de Mello, então presidente do Brasil, que já via seu governo ruir. Por isso, Jorge canta que Fernando não sabe se vai participar do próximo campeonato de surf ferroviário. É que Fernando Collor de Mello estava às voltas com um processo de impeachment e poderia muito bem perder os direitos políticos. O surf ferroviário pode ser uma alusão às eleições. Para pensar. As pessoas que surfam nos trens estão subvertendo as regras do sistema de transporte, enquanto se colocam acima da massa de trabalhadores que vai espremida dentro dos vagões. Políticos, de algum jeito, são como surfistas de trem, só que vestidos em ternos muito caros. Eles subvertem as regras do jogo, enquanto a gente sofre espremido abaixo deles. Todas essas informações apresentadas nesses versos são atribuídas ao New York Times. A referência aqui é a Tanga, Deu no New York Times, um filme de 1986 dirigido por Enfield.
No filme, uma republiqueta fictícia tem 99% da população analfabeta. O ditador tem a única cópia do New York Times que circula no país. Aí guerrilheiros lutam para tomar posse dessa valiosa fonte de informações. No filme, a republiqueta imaginária do Enfio tem no New York Times e nas suas constantes informações sobre o sucesso do Tio Sam no mundo, uma fonte de inspiração. Já na letra do Jorge Ben, o New York Times anuncia o sucesso da Feira de Acari, em nova referência à zona norte do Rio. Na Feira de Acari, malandragem e trabalho fazem chegar às mãos das classes populares bens de consumo que não estariam disponíveis sem contrabando e outras contravenções. A letra segue com rumores sobre um certo Cabral, 1 ou 2. Dizem que Cabral 1 descobriu a filial. Dizem que Cabral 2 tentou e se deu mal. O Cabral que descobriu a filial é Pedro Álvares Cabral, apresentado pelos livros de história como o descobridor do Brasil, um Brasil que logo virou colônia ou filial. Cabral 2 é Bernardo Cabral, ministro da Justiça do governo Collor, que tentou engatar um romance com a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Aí ele se deu mal, perdeu o cargo. Essa é a história que a imprensa contou, só que o Cabral 2 diz que foi vítima de fofoca. Eu fui convidado sem ser do grupo. E sabe o que é que aconteceu, meu amigo? É que essa turma que era ligada ao Collor, e aqui não quero citar nomes, procuraram de vez em quando plantar uma notinha aqui e acolá. Quem trabalha na imprensa, eu conheço muito bem a imprensa por dentro para me impressionar com ela por fora. Mas há outros que se impressionam porque não a conhecem como é. Zélia volta a aparecer, ainda que de maneira indireta, na letra de Jorge Ben. O confisco das cadernetas de poupança, ocorrido no governo Collor, foi determinado por ela e surge nesses versos aqui. Lá da rampa mandaram avisar que todo o dinheiro será devolvido quando setembro chegar. Rampa é a rampa do Palácio do Planalto, não há dúvidas. Agora, o confisco é controverso, porque quem perguntasse para os membros daquele governo se existia confisco, eu vi que não era confisco. Esses confiscos que o plano está promovendo sobre a poupança privada não vai desestimular novos investimentos, trazendo consequências desastrosas sobre o nível de emprego e o agravamento dos problemas sociais? Vocês pensaram, tiveram preocupação com esse impacto sobre a economia? Primeiro, eu não usaria a palavra confisco para caracterizar o que está sendo proposto. Nada está sendo confiscado. Todos os ativos que um cidadão tem, ele terá, daqui a 18 meses, corrigido monetariamente, acrescido de 6% de juros. Uma marca da obra de Jorge Ben é a homenagem. Seria difícil encontrar um disco em que ele não elogia um amigo, não acena para um conhecido, não celebra um artista ou um atleta. W Brasil coloca a empresa de Washington Oliveto logo no refrão. Jorge Ben faz outra homenagem a Oliveto em Engenho de Dentro. Engenho de Dentro, que aí eu tô na letra como pessoa física. É verdade. Ou seja, eu tenho o privilégio de estar na letra pessoa jurídica com o W Brasil e no Engenho de Dentro, naquele verso da cabeça do Oliveto. Uma outra homenagem incluída em W Brasil é para Tia Leia. Alô, alô, Tia Leia. Se estiver ventando muito, não venha de helicóptero. A Tia Leia é Leia Milon, uma empresária que guiou algumas das maiores carreiras da música brasileira, incluindo a de Jorge Ben. Boa parte da movimentada vida de Leia pode ter sido vivida dentro de helicópteros, o que ajuda a entender melhor os versos. Até mesmo no Alô Alô do refrão de W Brasil pode morar uma homenagem. Essa a Chacrinha, que tinha como bordão Alô Alô Terezinha. W Brasil é a música que fez ressurgir a carreira de Jorge Ben e apresentou esse artista a uma nova geração. Foi um ressurgimento improvável, quase tão improvável quanto a maluca e maravilhosa letra de W Brasil. O W Brasil começou a nascer lá no Jacarezinho, lá na comunidade que eu fiz show lá no Jacarezinho, na Praça lá da Paz, através que eu já tinha feito um show de fim de ano aqui do Washington Oliveto, na W Brasil. Onde você criou o refrão. É demais. W Brasil é uma coisa diferente. Eu vou aproveitar, vou pegar esse refrão e no show eu comecei o refrão, canta alô, alô, W Brasil, não, uma saudação. Juntando com o Tim Maia, meu amigo, fatos e fotos, né, as coisas lá do Planalto, aquelas coisas todas.
Lógico. E foi saindo da Brasil.